A pinhata da mamãe. A internet é tão útil, você pode encontrar qualquer coisa. Eu encontrei a maior pinhata que pude para o aniversário de 9 anos da minha filha. É enorme, tantas guloseimas recheadas dentro. Ela ficou tão surpresa quando eu a peguei. O papai sabe que você veio? Claro que sim. O papai disse que eu não podia mais ver você. Bem, querida, é que estamos muito melhores agora. Queríamos surpreendê-la no seu aniversário. Ela estava tão animada quando chegamos ao parque, e a família e os amigos estavam lá. Certifiquei-me de que todos viessem. Onde está o papai? Ele vai chegar em breve, eu prometo. Todos ficaram muito surpresos ao saber que Joe e eu estávamos voltando. Ninguém pergunta sobre a ordem de restrição que ele tem contra mim. Eu sei que eles querem perguntar. Posso ouvir o desgosto em suas vozes com a perspectiva de voltarmos a ficar juntos. Nenhum deles quer que isso aconteça, mas não podem dizer isso na frente de todas as crianças. Eles ficam me perguntando onde Joe está. Eu digo a eles que ele está a caminho. Alguns deles pegam seus telefones. Eles acham que eu não consigo ver. As crianças olham para a pinhata gigante pendurada na corda grossa. Eu digo a eles que tem que esperar para dar a pancada. Todo mundo tem uma fatia de bolo e minha filha começa a abrir os presentes quando Joe chega e corre. Ele tenta não fazer cena, mesmo sabendo o que quer. Que merda você tá fazendo aqui? Ele diz baixinho, mas alguns membros da família ouvem. É aniversário dela. Eu tenho uma ordem de restrição. Você não pode ficar perto dela. Ela é a minha filha. Angela, onde é que tá a senhora Stein? Quem é aquela? É a babá. Mas eu dei a ela o dia de folga. Joe olha para a nossa família. Ele olha para as crianças, esperando pacientemente para acertar aquela pinhata. Ele sempre foi simples. Ele não quer uma cena. Eu o deixei fora de perigo. Olha, só não estraga o aniversário dela, tá? Eu passei por todo esse trabalho para que todos estivessem aqui e para que ela tivesse um dia divertido no parque. Não decepciona ela. Você vai se arrepender. Quando me viro, vejo todos os olhares de desaprovação da nossa família. Até o meu lado o escolheu em vez de mim. Minha própria filha nem me quer aqui. Eu tenho que sair. Volto pro meu carro e olho para o parque. Ele vai deixá-la ficar com o resto da festa. Eles estão se preparando para acertar a pinhata. Adoraria ficar e assistir, mas não posso. A senhora Stein está no porta-malas e tenho que enterrá-la antes que ela comece a cheirar mal. Eu vou embora. Acabei de atravessar a rua quando ouço a explosão. A internet é tão útil. Você pode encontrar qualquer coisa. Explosivos são muito mais fáceis de construir do que você imagina. Você nem precisa de um detonador. Apenas um simples golpe aciona tudo perfeitamente. Meu marido e eu jogamos pega-pega há 5 anos, mas as regras o transformaram em algo assustador. Tudo começou depois que vimos o filme de comédia chamado Tag, Te Peguei, em 2018. Para quem não sabe, é baseado em uma história real sobre um grupo de amigos que jogou uma versão infinita da brincadeira infantil. Acho que gostei do filme na época, mas não me lembro agora. Depois de anos nesse inferno que piora gradualmente, eu estremeço toda vez que me lembro do conceito que inspirou meu marido, Elliot. Vamos fazer isso, ele disse. Como assim? Eu respondi, sorrindo. Bem aqui? Não. Ele riu, revirando os olhos. Não isso, sabe? Pega-pega. Um jogo de pega-pega, sem fim. A gente mora na mesma casa, então, quer dizer, provavelmente não seria tão emocionante quanto no filme. Eu disse. Acabaríamos sentados no sofá, constantemente batendo uns nos outros numa disputa de tapas. Elliot ponderou sobre o meu ponto, batendo os lábios pensativamente. Ele sempre foi uma pessoa apaixonada. Quando ficava hiperfixado em alguma coisa, era difícil dissuadi-lo, e eu adorava ver seu rosto se contorcer enquanto as engrenagens cognitivas giravam. Mas dessa vez, a minha diversão com sua fixação duraria pouco. Tudo bem, Elliot finalmente disse, enquanto entramos no carro.
poderíamos tornar o jogo interessante. Apenas uma pessoa pode ser pega por dia. O jogo começa meia-noite, quando com quem estiver pode pegar o outro. Eu ri. Meia-noite? Bem, acho que nós dois sabemos que a pegação vai acontecer quando estivermos na cama, não é? Meu marido sorriu. Não foi um sorriso desagradável aos meus olhos, mas tudo parece diferente em retrospecto. E quem disse que eu ainda estaria deitado do seu lado? Ele disse. Mesmo naquela época, quando eu ainda achava a sugestão dele alegre, a maneira como ele disse aquela frase me arrepiou. Não, nada disso. Não seremos um casal de idosos com camas separadas. Por que não marcamos o ponto de partida às 6 da tarde? Perguntei. Ok, quer começar? Claro, eu disse. Tá com quem primeiro? Você. Elliot respondeu. Eu vou ser um cavalheiro e... Te peguei. Eu gritei, rindo enquanto batia em seu ombro de brincadeira. Elliot sorriu, mantendo os olhos fixos na estrada à frente. E são 8 da noite. Acho que vou ter que esperar até amanhã para poder pegar você de volta. Você vai ser tão fácil de pegar. E no dia seguinte, ele provou isso. Às 18 em ponto, meu marido saiu silenciosamente de um esconderijo atrás do sofá e me pegou. Eu gritei, apertando meu peito latejante. Eu nem ouvi você chegar em casa. Eu não fui pro escritório hoje. Elliot riu. Eu tô escondido aí há horas. Quando cheguei em casa no dia seguinte, esperei meu marido passar pela porta para que eu pudesse me vingar. Às 6 chegaram e se foram. Às 7, mandei uma mensagem para Elliot, perguntando quando ele voltaria para casa. Ele respondeu que estava dormindo no escritório para evitar ser pego, e quando ele não apareceu no dia seguinte, eu disse a ele que o pega-pega poderia nos custar nosso relacionamento se eu nunca mais o visse. A sua resposta me enfureceu. Boa tentativa. Ultimatos não funcionarão. Eu não quero ser pego. Quando eu disse a ele que era melhor ele voltar para casa, a sua resposta provocou uma onda de arrepios por todo o meu corpo. Ah, mas eu estou em casa, querida. Você simplesmente ainda não me viu? Então, ouvi um leve rangido vindo do armário embaixo da pia. Quando abri as portas duplas, lá estava o meu marido. E, normalmente, isso teria sido uma visão engraçada, né? Apenas um jogo de pega-pega que atingiu níveis vertiginosos de ridículo. Mas você teria que ver o rosto dele. Esse não era o Elliot. Não o meu Elliot. Olhos esbugalhados, sem piscar, injetados de sangue, um sorriso desequilibrado, espumando nos lábios. Aquela risada. Desde que ele sugeriu que jogássemos pega-pega, o homem que eu conhecia havia sumido. Durante o tempo de bloqueio, visto que vivíamos tão próximos, o jogo ficou um pouco mais fácil. Mas Elliot perdia um pedaço de si mesmo a cada dia que passava. Tentei fazer com que ele se fixasse em outra coisa, mas não adiantava. Ainda assim, sempre que um de nós era pego e o jogo era interrompido, meu marido voltava ao normal. Foi então que decidi que iria parar de jogar. Era a única maneira de recuperá-lo. Então, Elliot me pegou e eu não devolvi no dia seguinte. Durante meses, as coisas voltaram ao normal, mas, então, um dia, em um restaurante local, ele tocou no assunto novamente. Lisa, Elliot começou. O quê? Perguntei. Eu tô bem na sua frente, ele disse. Por que você não me pega? Eu suspirei. Ai, você tá me deixando desconfortável, Elliot. Você não era você mesmo quando a gente tava brincando. Um brilho fugaz em seus olhos enviou um pedaço pesado de medo em cascata até a boca do meu estômago. Foi um lampejo de crueldade que brotou sob a superfície de seus olhos frios e insensíveis durante 3 anos. A expressão que eu esperava que desaparecesse se eu parasse de jogar o seu jogo bizarro. O verdadeiro horror ainda estava para começar. Isso não vai servir de jeito nenhum, Lisa. Ele sussurrou em uma voz que dificilmente seria a dele. Eu tenho sido paciente. Achei que você estava planejando a mudança definitiva. Eu vou ter que fazer uma nova regra. Quando alguém está procurando outro, eles devem fazer um esforço para pegar o outro jogador. Caso contrário, o outro jogador passa a ser o que tem que pegar. Eu zombei. Olha, eu ficaria feliz em jogar o jogo se você fosse normal. Elliot sorriu. Claro,
eu não vou levar isso muito a sério. É divertido, Lisa. É por isso que eu quero jogar. Isso foi há pouco mais de um ano e não foi nada divertido depois disso. Eu não conseguia decidir se temia caçar Elliot ou ser caçada por ele. Por um lado, a ideia de Elliot espreitando em qualquer canto da minha casa me encheu de uma sensação inabalável de horror. Por outro lado, sempre que ele me perseguia, eu sentia um terror genuíno com o que aconteceria quando ele me pegasse. E um dia, meu medo foi justificado. Elliot! Eu gritei. Eu estava deitada no chão, tremendo depois que meu marido me pegou. Mas pegar não faz jus ao que aconteceu. Elliot me bateu no braço com um taco de cricket. Bateu com tanta força que não conseguia mais mexer. Mais tarde, eu descobriria que estava quebrado. Nova regra, disse Elliot, entortando o pescoço de uma forma horrível e desumana. Cada vez que for pego, deve ser mais criativa que a anterior. Tremendo incontrolavelmente, eu finalmente explodi. Eu dei tantas chances a ele, mas abuso físico, essa era a linha. Ele a atravessou e não havia como voltar atrás. Finalmente chegou a hora de abandonar o casamento. Você me bateu! Acabou. Eu disse. Eu vou me mudar. Você não é um homem com quem eu me casei. O homem com quem eu me casei nunca teria me machucado. Elliot congelou e algo inexplicavelmente horrível aconteceu. Seus olhos escureceram. As pupilas recém-escurecidas se fundiram com o branco de seus olhos. Você acha que o jogo termina se o casamento acabar? Elliot perguntou, rindo. Você ainda precisa me pegar. E se você não fizer um esforço... O que aconteceu com você, Elliot? Eu chorei, agarrando meu braço quebrado e deslizando para longe da figura desequilibrada que pairava acima de mim. Eu não quero mais brincar desse pega-pega bizarro. Ah, não? Ok. Nova regra, ele disse. Da próxima vez que eu pegar você, o jogo acabou. Não, chega disso. Você não pode me pegar mais. Tá comigo. Eu sussurrei. Nada disso. Você precisa lembrar das regras. Você só permanece nessa posição se fizer algum esforço, disse Elliot alegremente, caminhando em minha direção. Você vai fazer um esforço? Eu saí correndo de casa, com o braço esquerdo pendurado ao meu lado. Usei a mão direita para tirar o telefone do bolso e liguei para minha irmã na beira de uma estrada movimentada. Ela me incentivou a chamar a polícia, mas Elliot fugiu quando os policiais chegaram em casa. Eu não conseguia parar de pensar na escuridão que se espalhava pelos seus olhos. Então, acabei em um fórum online, falando sobre olhos escurecidos, mudanças de personalidade, toda essa merda que acontecia. O comentário de um usuário causou arrepios em meu corpo. Era sobre algo como um verme negro, uma coisa que distorcia memórias infantis em perversidades e se alimentava disso. E essa coisa, seja lá o que fosse, só iria parar de jogar quando um dos dois morrer. Acordei às 4 da manhã em um dia particularmente invernal de dezembro. O som de risadas encheu a cabana à beira do lago e eu tremi. Caminhando até a beira da varanda superior, olhei para baixo e vi uma visão horrível no meio da sala. Uma cabeça espiando por cima do encosto do sofá. Olá, Elliot riu. Gritei e arrastei meu corpo meio congelado em direção às escadas, correndo para a porta da frente. Mas quando minha mão agarrou a maçaneta, algo me segurou. Me virei e vi Elliot no chão, apoiado nas mãos e pernas, em uma posição baixa e agachada. Os dedos de uma de suas mãos estavam enrolados violentamente em volta do meu tornozelo, e ele estava sorrindo. Te peguei, ele sussurrou. Acho que é hora do jogo acabar. A sua boca se abriu, revelando inúmeras fileiras de dentes irregulares em espiral. Preparado para atacar, com um olhar fixo, Elliot riu. Eu gritei, balançando meu pé diretamente em sua mandíbula. Quando o homem demoníaco recuou, fugi da casa à beira do lago e dirigi para longe. Isso foi há meses. Eu sei que Elliot ainda está por aí e que o jogo não acabou. E ele só vai parar de jogar quando um de nós morrer.
Alguém sabe tudo sobre a minha vida e escreveu um livro sobre isso. Era um anúncio de televisão. Eu me lembro da voz de Keith David perguntando: se alguém escrevesse um livro sobre a sua vida, alguém iria querer lê-lo? Tinha um pacote na minha varanda há 7 anos. Não encomendei e não sabia quem o enviou. Sem endereço de retorno. Havia um livro dentro, uma coisa velha e esfarrapada com capa de couro. O papel cheirava a tempo e desgaste, mas a história escrita nas páginas era a história da minha vida. Examinei o primeiro capítulo e ele estava repleto de histórias que meus pais me contaram sobre meu nascimento e quando eu era um bebê. Então, fiz algo que gostaria de não ter feito. Eu fiz o que qualquer um faria. Eu pulei até o fim. Na última página, meu marido era informado de que eu havia tirado a minha própria vida. Fechei o livro. Eu deveria ter queimado, mas escondi no meu armário. Na semana seguinte, quando meu marido estava dormindo, eu lia. Isso me deu insights sobre a minha vida, coisas que eu havia percebido incorretamente, coisas que eu fiz certo, coisas que eu fiz de muito errado. Não era só eu. As pessoas em minha vida também foram incrivelmente detalhadas em suas interações comigo. Ocasionalmente, isso quebrava minha narrativa e os acompanhava enquanto lidavam ou pensavam em mim. Com o passar dos dias, comecei a aprender coisas sobre meu marido, família e amigos. Nenhum deles era quem eu pensava que eram. Eles eram muito mais complexos do que eu imaginava. Suas falhas e segredos, eles esconderam de mim. Comecei a apreciá-los por tudo, até pelos seus defeitos. Eles estavam nus nas páginas comigo, e eu os amei por isso. Meu marido ficou mais prejudicado do que eu poderia imaginar, mas eu o amava ainda mais. Meu relacionamento melhorou com todos, apesar de algumas das coisas horríveis que eu lia, e comecei a me compreender e me perdoar à medida que a história avançava. Mais ou menos na metade, cheguei à minha gravidez. Eu parei de ler. Nossa garotinha era um bebê milagroso. Gravidez difícil, uma vida curta e complicada. Ela nasceu muito danificada para sobreviver. Escondi o livro no armário e guardei-o lá durante anos. Hoje à noite, comecei a ler o livro novamente, continuando de onde parei. Meu marido começou a colocar coisas em minha comida e bebida durante a minha gravidez. Ele queria que eu abortasse. Outra página. O médico acreditava que eu era a causa dos defeitos congênitos. Outra página. Menos de 1 ano depois de ela nascer, meu marido ficou perto do berço dela. Ele a sufocou enquanto eu dormia. Ele odiava a nossa bebê. Outra página. O último capítulo. Meu marido encontrou o livro e leu. Outra página. Eu estou lendo o livro e meu marido está do lado de fora do armário. Ele está com a nossa arma nas mãos.